Salve, salve! Tirem as crianças na internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do caso Julia Wallace, um mistério inglês de quase um século que perdura até os dias de hoje. Vamos aos fatos. Julia Dennis nasceu no dia 28 de abril de 1861 em North Yorkshire, na Inglaterra. Sua mãe, que deu à luz em uma fazenda de propriedade da família, faleceu pouco depois do parto, deixando Julia órfã. Pouco se sabe da infância e da adolescência de Julia. Na juventude, ela começou a trabalhar como professora em escolas locais, mas acabou desistindo do trabalho em favor de uma ocupação mais rentável, a de governanta. Como governanta, Julia chegou a juntar dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa para si. Entretanto, ela acabou percebendo que, na Inglaterra do século XIX, essa era uma profissão reservada quase exclusivamente para mulheres jovens, na casa dos 20 anos. Assim, quando passou dos 30, Julia começou a mentir quanto à sua idade, divulgando ter 7 ou 8 anos a menos do que realmente tinha. A mentira ganhou vida própria, e Julia acabou escondendo sua idade de todos que se aproximavam. Em 1910, já com 49 anos, Julia conheceu William Herbert Wallace, um vendedor de 32 anos de idade que tinha feito parte de sua carreira na Índia. Mergulhada em sua mentira, Julia disse a William ter apenas 33 anos, 16 a menos que sua idade real. Ambos se apaixonaram e começaram um relacionamento. 4 anos depois, Julia e William se casaram, quando ela então adotou o sobrenome do marido, Wallace. Julia ainda mantinha a versão falsa sobre a sua idade, mas as mentiras não pararam por aí. Ao contrário, começaram a se acumular. Não se sabe exatamente porquê, mas ela também contou ao marido que era filha de um veterinário, quando na realidade seu pai era fazendeiro, e afirmou que seu sobrenome, Dennis, vinha de seus avós franceses, o que também era uma mentira. Julia também afirmou ter nascido na área urbana do condado de Sussex, uma área de classe média, ao invés da fazenda de North Yorkshire, onde de fato ela nasceu. Outro detalhe intrigante e sem explicação conhecida é que ninguém da família de Julia compareceu ao seu casamento. Aparentemente, William tinha se casado com uma mulher que só tinha de verdadeiro o próprio nome. Em 1914, logo após o casamento, William, com a ajuda de seu pai, assumiu o cargo de vendedor de seguros na filial de Liverpool da empresa Prudential e se mudou com Julia para uma casa geminada de 3 quartos em Wolverton Street, um bairro suburbano de Enfield, em Liverpool. Em Liverpool, o casal ficou conhecido pelos vizinhos como uma família comum de classe média, aparentemente feliz. Eles faziam caminhadas juntos, escutavam música, tocavam instrumentos e jantavam em bons restaurantes. Essa imagem, entretanto, não era compartilhada por todos. Uma vizinha, a enfermeira Florence Johnston, definiu a relação deles como sem simpatia nem confiança. Ela descreveu Julia como uma mulher estranha e suja, enquanto William parecia eternamente triste, como se tivesse sofrido uma grande decepção na vida. Alguns anos mais tarde, William fundou um clube de xadrez local em um café da cidade, que ele começou a frequentar 2 vezes por semana. Em 19 de janeiro de 1931, estava agendada uma das já tradicionais partidas de William no café, quando, às 19h20, a garçonete do café, de nome Gladys Harley, atendeu a uma ligação de um homem que queria falar com William. William, porém, ainda não havia chegado ao café, de modo que Gladys passou o telefone para um homem de nome Samuel Beatty, que era capitão do clube de xadrez. Samuel avisou que William não estava e pediu para que o homem retornasse a ligação mais tarde. O homem misterioso disse que não poderia,
mas pediu que Samuel anotasse seu nome, R. M. Qualtrough, e disse que era residente de Menlove Garden East, número 25. Ele queria tratar com William sobre uma aquisição de apólice de seguro e pediu para que transmitisse ao vendedor o pedido para que William fosse visitá-lo no endereço informado às 19h30 do dia seguinte. Em seguida, ele desligou. Às 19h50, William chegou ao café e foi informado do recado. Ele não conhecia nenhum homem de nome Qualtrough, e o endereço fornecido parecia falso, já que havia uma Menlove Garden North, uma West e uma South, mas nenhuma East, como foi informado, ainda menos de número 25. Imaginando que fosse um erro de Samuel, ele decidiu que iria procurar o endereço nas outras ruas no dia seguinte. Em 20 de janeiro, William saiu de casa para tomar o bonde das 19h06, avisando Julia de que iria ao encontro do tal Qualtrough. Ele andou por 45 minutos à procura do endereço do homem, chegando a perguntar pela casa para um jornaleiro e um policial, que informaram não conhecer o lugar. William, então, decidiu voltar para casa. Ao chegar, ele se deparou com a porta de casa trancada e não teve resposta de Julia quando chamou por seu nome. William encontrou seus vizinhos, a enfermeira Florence Johnston e seu marido, que o aconselharam a tentar entrar pela porta dos fundos, e com a ajuda do casal, ele conseguiu abrir a porta. Os três seguiram pelo corredor até a sala de estar e encontraram uma cena terrível. Julia jazia tombada no carpete da sala em uma poça do próprio sangue. Seu rosto estava desfigurado. Foi o Sr. Johnston, o vizinho, quem chamou a polícia, que imediatamente acorreu ao local. O corpo foi levado pelas autoridades e submetido a uma autópsia, que revelou que Julia teve seu crânio esmagado após 11 golpes na cabeça, desferidos com um objeto contundente. Não havia lesões ou marcas de defesa ou de luta, indicando que ou Julia conhecia seu agressor ou foi pega de surpresa. Em 2 semanas, a polícia abriu um inquérito e montou um caso para tentar desvendar quem matou Julia Dennis Wallace. O primeiro suspeito, como é comum nesse tipo de caso, foi seu marido William. A polícia logo descobriu que o telefonema para o café foi feito de uma cabine telefônica a 400 metros do local. Eles teorizaram que o próprio William teria feito a ligação como uma forma de forjar um álibi para o crime. No dia seguinte, antes de sair à procura do suposto Qualtrough, ele teria golpeado Julia até a morte. Buscas realizadas na casa dos Wallace apontaram que uma quantia em libras, correspondente a cerca de R$ 2.000 em valores atuais, foi roubada. Outros objetos de valor que estariam ao alcance do criminoso não foram levados, e nenhum sinal de arrombamento foi encontrado. Alan Close, um entregador de leite de 16 anos, foi testemunha ocular para embasar as acusações. Ele entregou leite para Julia às 18h45, o que determinou que William teria tido 20 minutos para matá-la, tomar banho, fingir um roubo e ir pegar o bonde das 19h06. O intervalo de tempo era apertado, mas parecia possível. No entanto, a polícia não conseguia encontrar resposta a uma pergunta: qual teria sido o motivo? A morte de Julia não havia trazido ganhos financeiros para William, que, até onde se apurou, não mantinha qualquer relação extraconjugal. Mesmo sem resposta a essa questão, William foi levado a julgamento por júri popular. Ele se declarou inocente e seu advogado insistiu que a ausência de motivo aparente apontava para sua inocência. Ainda assim, após apenas 1 hora de deliberações, ele foi considerado culpado e condenado à morte pelo assassinato da esposa. Rapidamente, os advogados de William recorreram do veredito e conseguiram desmontar o caso da promotoria no Tribunal de Apelações Criminais, em Londres. Primeiramente, eles alegaram que Gladys Harley e Samuel Beatty tinham certeza de que a voz no telefone não era de William. Também foi apontado que o réu provavelmente teria ficado cheio de sangue após o crime, o que não foi constatado pelos Johnston, os vizinhos.
O terno que William estava usando na noite do assassinato chegou a ser submetido à perícia, mas nenhum vestígio de sangue foi encontrado. A polícia formou a teoria de que uma capa de chuva, inexplicavelmente encontrada sob o cadáver de Julia, havia sido usada por William para se proteger de respingos de sangue enquanto cometia o crime, nu. O exame da banheira e dos ralos do banheiro, porém, revelou que os mesmos não tinham sido usados recentemente. Também não havia vestígios de sangue no banheiro, exceto por um único coágulo minúsculo ao lado do vaso sanitário, cuja origem não pôde ser determinada. A linha de tempo apresentada pela polícia também parecia ser apertada demais para que ele tivesse tomado banho, se trocado e se desfeito das roupas sujas. A polícia tinha feito uma reconstituição do crime que parecia sugerir que o tempo tinha sido suficiente, mas nessa reconstituição, o papel de William tinha sido desempenhado por um oficial 20 anos mais jovem que o acusado, e em plena forma. William tinha 53 anos e sofria de problemas de saúde crônicos e debilitantes ligados ao seu aparelho urinário. Diante desses argumentos, o juiz chegou à conclusão de que não havia provas suficientes contra William, revogando a sua condenação. Essa foi a primeira vez na história britânica que um veredito pelo crime de assassinato foi anulado em um tribunal. Depois de sua apelação bem-sucedida, William voltou a seu emprego na área de seguros, mas a opinião pública nas áreas onde ele morava e trabalhava era de que ele era culpado e que tinha escapado impune. Muitos dos clientes anteriores de William passaram a evitá-lo. Ele recebeu cartas de ódio e ameaças físicas e teve que aceitar uma transferência para um cargo administrativo na sede da empresa onde trabalhava. Ao mesmo tempo, ele se mudou para um bangalô em Bromborough, a 15 quilômetros de sua antiga residência. Em 26 de fevereiro de 1933, menos de 2 anos após o apelo, e ainda empregado pela Prudential, William Herbert Wallace morreu aos 54 anos de uremia e pielonefrite no hospital Clatterbridge. Ele foi enterrado no cemitério de Enfield, em Liverpool. Após a morte de William, os nomes de outros suspeitos começaram a ser levantados por jornalistas investigativos, escritores e detetives amadores. O mais forte desses nomes foi o de Richard Gordon Parry, trazido à tona na década de 1980. Em 1931, Richard Parry era um jovem mimado de 22 anos que mantinha um estilo de vida luxuoso, gastando muito dinheiro de forma inconsequente. Ele era colega de trabalho de William e sabia que o dinheiro da venda de seguros dos Wallace era guardado em uma caixa dentro da casa da família. Como ele também conhecia pessoalmente Julia, não teria sido nenhum problema visitá-la sob algum pretexto, uma vez tendo William sido atraído para fora de casa por meio de um telefonema que o enviou para um endereço inexistente. Nesse caso, o assassinato de Julia para a tomada do dinheiro das vendas teria sido quase em vão, pois havia muito pouco no caixa naquele dia. Richard foi interrogado pela polícia como parte das investigações, mas apresentou um álibi que foi corroborado por sua namorada. No entanto, após a morte de William e depois de ter sido rejeitada por Richard, a mulher se ofereceu para testemunhar sob juízo ao advogado de William, dizendo que o álibi dado tinha sido falso. Além disso, na noite do assassinato, Richard havia visitado uma garagem local, onde usara uma mangueira de alta pressão para lavar seu carro. Um mecânico na garagem notou que uma de suas luvas estava encharcada de sangue. Todos os detalhes dessa história foram trazidos a público por jornalistas. A imprensa, então, tentou contatar Richard, apenas para descobrir que ele havia morrido em 1980. Em 2017, uma escritora chamada Anne Carlton, em seu livro Penny Lane and All That, Memories of Liverpool, descreve como seu pai, o falecido Stanley Holmes, tinha visitado Williams em sua cela, a pedido do próprio prisioneiro, depois que ele havia sido condenado. Stanley era então um adolescente que mantinha amizade com os filhos de um oponente regular de xadrez de William, de nome Card. De acordo com Anne, seu pai Stanley disse que William revelou o nome do homem que ele pensava ser o assassino,
Era um homem que Stanley conhecia e que, embora nunca tenha revelado sua identidade, afirmava que era inteligente e cruel, e que alguns anos depois do assassinato, ele o viu no banco de réus, acusado e condenado por um outro crime. Especulando sobre os motivos de William para pedir para ver seu pai, Anne escreveu que William acreditava que o suspeito era bem relacionado e que pode ter havido um esforço das autoridades para não levar a investigação até ele. Ela acrescentou que acreditava, embora nunca tivesse sido comprovado, que o suspeito teria sido Richard Perry. Tendo sido Richard, William, ou um terceiro suspeito menos comentado, o fato é que o assassino de Julia nunca foi condenado. Jamais se soube sequer o motivo do crime, embora especulações tenham apontado para razões muito recorrentes: ciúme, roubo, traição, desentendimento. Ou teria sido algo mais misterioso? Teriam as mentiras de Julia, contadas ao longo de toda sua vida, alguma relação com seu assassinato? Porque ninguém da família de Julia compareceu ao seu casamento com William? Teria ela algo sinistro a esconder? Dado o tempo transcorrido do crime, exatos 90 anos completados agora em 2021, e os poucos detalhes que chegaram até os dias de hoje, acho que a verdade nunca vai ser descoberta, infelizmente. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.